Matemática 12º ano, ensino médio, são 2 dos níveis que esta aula cobre. Complexos, aula 4, domínios planos. Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos falar de domínios planos e condições em variável complexa. Pré-requisitos. O estudante deverá ter conhecimentos gerais de números complexos, referenciais cartesianos, geometria analítica e trigonometria. Por fim desta aula, deverá saber representar no plano complexo várias condições na variável complexa, estabelecer paralelismo entre as condições em R2 e no conjunto de números complexos C. Domínios planos e condições em variável complexa. Comecemos com o módulo de Z1 menos Z2 como distância entre dois pontos. Sejam Z1 e Z2 dois números complexos com afixos P1 e P2. Temos aqui a sua representação, o afixo de Z1 e o afixo de Z2, e as suas imagens vetoriais vamos considerar que são OP1 e OP2, respectivamente. Dá-se o caso de Z1 menos Z2 ter como imagem vetorial a diferença entre os vetores OP2 menos OP1. Note-se que o simétrico de OP1 é P1O e a soma destes dois vetores fica P1P2. Basta reparar que a extremidade deste vetor coincide com a origem do primeiro vetor. Portanto, fica P1O mais OP2, que fica P1P2. Deste modo, o vetor P1P2 vai ter como comprimento o módulo da diferença entre Z1 e Z2. Portanto, o módulo da diferença entre Z1 e Z2 dá-nos a distância entre os afixos P1 e P2. Cá está no título o módulo Z1 menos Z2 como distância entre dois pontos, ou se quiséssemos, como distância entre dois afixos. Temos então o resultado. Dados dois complexos Z1 e Z2, a distância entre os seus afixos é dada por módulo de Z1 menos Z2. Consideremos os números complexos Z1 igual a 1 mais 2i, Z2 igual a 2 menos 4i e Z3 igual a menos 3 mais 2i. E vamos determinar o perímetro do triângulo que tem como os vértices os seus afixos. Consideremos que os afixos de Z1, Z2 e Z3 são respectivamente P1, P2 e P3. E ilustremos graficamente a situação. Plano da argã, ou plano complexo. Temos o P1, que é o afixo do complexo Z1. O P2 corresponde ao ponto 2 menos 4, uma vez que temos aqui 2 menos 4i. E o P3 corresponde a menos 3, 2. Portanto, vai ficar o afixo do complexo Z3. Pretendemos determinar o perímetro deste triângulo P1, P2, P3. Temos então que determinar as distâncias entre cada um destes pontos. Ou seja, o comprimento de cada um dos lados. Vamos então fazer a distância de P1 a P2 através de módulo de Z1 menos Z2. Ou seja, 1 mais 2i menos 2 menos 4i. Estou a consultar aqui os valores em cima. Agora façamos a simplificação desta diferença de complexos. 1 menos 2 dá menos 1. 2i menos menos 4i é igual a 2 mais 4i, que é 6i. Portanto, vai ficar menos 1 mais 6i. E o seu módulo vai ficar a raiz quadrada do quadrado de menos 1 mais o quadrado de 6. Portanto, o quadrado da parte real mais o quadrado do coeficiente da parte imaginária. 1 mais 36 dá 37, pelo que chegamos à conclusão que a distância entre P1 e P2 é igual a raiz 37. Vamos à distância entre Z2 e Z3. Temos, portanto, o complexo Z2 e o complexo Z3. 2 menos menos 3 dá 2 mais 3, que é 5. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Vamos ter, portanto, 5 menos 6i. E o módulo vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, da parte real ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Note-se aqui que vão ter que ficar sempre duas parcelas a somar. Muitas vezes os alunos colocam apenas o 6 ao quadrado e fazem 25 menos 36. Mas não é, tem que ser sempre 25 mais 36, a soma de dois números positivos neste radicando. 25 mais 36 dá 61 e temos então a distância entre P2 a P3. Falta a distância entre P1 e P3. A mesma coisa, diferença entre Z1 e Z3. Simplificação, 1 mais 3 dá 4
2i menos 2i dá 0, portanto fica o módulo de 4, que é a raiz de 4 ao quadrado, que é 4. E podemos somar estes três valores para chegar à conclusão que o perímetro é a raiz de 37 mais raiz de 61 mais 4. Mais 4 unidades de comprimento, sejam elas centímetros, decímetros, metros, as que forem consideradas. Por isso, quando não se indica nenhuma, vamos simplesmente dizer que são unidades de comprimento. Vamos agora falar da circunferência no plano complexo, ou seja, qual é a condição que define a circunferência no plano complexo. Consideremos um número real R positivo e os afixos dos números complexos que satisfazem a condição módulo de Z menos Z1 igual a R representam uma circunferência com centro no afixo de Z1 e com raio R. Ora, podemos pensar que módulo de Z menos Z1 representam os números cuja distância a Z1, já que Z é variável complexa, os números cuja distância a Z1 é igual a R. Ora, se temos um ponto e queremos os números que distam dele R unidades de comprimento, significa que estamos a lidar com uma circunferência. De igual modo, se tivermos menor ou igual do que R, em vez de ser uma circunferência, vai ser um círculo centrado no afixo Z1 com raio R. E se tivermos módulo de Z menos Z1 maior do que R, representam os pontos exteriores à circunferência centrada no afixo Z1 com raio R. Quer dizer que são os pontos que distam de Z1 mais do que R unidades. Como consequência destes factos, temos que, quando temos módulo de Z menos Z1 menor do que R, representam os pontos interiores à circunferência. Portanto, é uma situação análoga aqui a esta, mas com menor do que R, ou seja, em vez de ser a circunferência, em vez de ser o círculo, fica apenas o interior do círculo. E, naturalmente, se tivermos maior ou igual do que R, são os pontos exteriores mais a circunferência. Vamos ver um exemplo. Queremos representar no plano complexo estes conjuntos de pontos que aqui estamos a ver. A primeira coisa que temos que ter em conta é qual é que será o raio da circunferência a considerar. Neste caso, se temos uma circunferência. É que a forma diz que é módulo de Z menos Z1 e aqui está a subtrair um complexo, mas eu não sei bem qual é o Z1. Passa-se o mesmo com esta segunda condição e com a terceira. Portanto, o primeiro passo a ter em conta, que eu recomendo sempre que façam, é colocar o menos em evidência. Note-se que Z menos 3 menos I é mesmo que ter Z menos 3 mais I. Será este então o Z1 e o centro da circunferência, ou seja, a circunferência é centrada no ponto 3,1, já que é o afixo que corresponde a 3 mais I. Neste caso, põe-se menos em evidência é a mesma coisa, no outro também. E agora então, vamos trabalhar com o centro 3 mais I. Aqui temos 3,1. A distância, o raio vai ser, portanto, 2, como já foi dito, porque aqui aparece-nos um 2, que é o raio, e, portanto, temos a circunferência centrada em 3,1 com raio 2, é o que corresponde a esta condição. No caso da segunda, quando aparece menor ou igual do que 2, vai ter que ser o círculo com centro 3,1 e raio 2. No caso da última condição, vai ter que ser a parte exterior à circunferência centrada em 3,1 com raio 2. E estão então as três condições representadas. Diatriz de um segmento de reta. Recordemos que no plano, ou seja em R2, a mediatriz de um segmento de reta AB é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de A e de B, ou seja, que se encontram à mesma distância. Sabemos que graficamente vai ser uma reta perpendicular a AB e que contém o seu ponto médio, portanto, perpendicular ao segmento de reta AB. Vamos ilustrar a situação. Temos aqui dois pontos, A e B, e temos o ponto médio, e vamos ter que a mediatriz vai ser a reta perpendicular ao segmento AB e que passa no ponto médio. A distância de cada ponto da reta a e a B, ou a B e a A, vai ser sempre igual. Temos aqui dois exemplos até ao momento. Esta distância é igual a esta distância aqui. Portanto, dois exemplos. Juntando com o ponto médio já temos três, não é? São pontos que distam igualmente. E agora um último exemplo de ponto que dista igualmente de A e de B. Por isso é que se diz que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de A e de B. Eles formam então a reta perpendicular a AB, ao segmento AB, e contém o ponto médio. No que se segue, apresentamos condições que envolvem a mediatriz de um segmento de reta no plano complexo. Vamos então considerar dois complexos Z1 e Z2
com afixos P1 e P2. Os afixos dos números complexos que satisfazem a condição módulo de Z menos Z1 igual a módulo de Z menos Z2 representam a mediatriz do segmento da reta P1, P2. Porquê? O que aqui está é a distância do complexo Z, Z1 tem que ser igual à distância do complexo Z, Z2. Ou seja, nós queremos os complexos que distam igualmente Z1 e Z2 e vai ser, portanto, o que nós falámos em cima, mediatriz do segmento da reta P1, P2, já que P1 e P2 são os afixos Z1 e Z2. Se tivermos módulo de Z menos Z1 menor ou igual que módulo de Z menos Z2, já temos que a distância a Z1 tem que ser menor ou igual que a distância a Z2 e vai estar relacionado com a mediatriz, uma vez que vai representar o semiplano fechado limitado pela mediatriz do segmento da reta e que contém o P1. Contém o P1 porque a distância ao afixo de Z1 tem que ser menor que a distância ao afixo Z2. Nada melhor do que ilustrar estes conceitos com um exemplo. Como consequência destes factos, temos antes ainda dos exemplos que módulo de Z menos Z1 menor que módulo de Z menos Z2 representam o semiplano aberto limitado pela mediatriz do segmento da reta P1, P2 e contém P1. Ou seja, o mesmo que aqui em cima, só que agora em vez de ser semiplano fechado, é semiplano aberto. Já vamos ver com um exemplo qual é que é a diferença. Antes disso, recordemos que poderá ser útil, pelo menos na representação da reta mediatriz, do segmento AB, ter em consideração que se tivermos dois pontos, um de coordenadas XA, YA e um ponto B de coordenadas XB e YB, o seu ponto médio, as coordenadas do ponto médio são obtidas somando a abscissa do primeiro com a abscissa do segundo e dividindo por 2 e somando a ordenada do primeiro mais a ordenada do segundo e dividindo por 2. É assim que conseguimos obter o ponto, as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Portanto, somando as abscissas, portanto, as coordenadas do ponto médio são a semissoma das abscissas e a semissoma das ordenadas. Vamos então ver o exemplo, finalmente. Temos aqui três condições para representar. Já sabemos que elas estão relacionadas com a mediatriz, tem todo o aspecto disso. Aqui vai ser um semiplano, pelo que referi há pouco, fechado, aqui um semiplano aberto. Vamos então ao primeiro caso. Para isso, comecemos por colocar um menos em evidência para descobrir qual é o Z1 e o Z2 envolvidos, ou seja, os extremos do segmento da reta. Naturalmente que aqui vai ficar módulo de Z menos 3 mais I igual a módulo de Z menos 2 menos 2I, portanto é o que resulta de pôr um menos em evidência. E com isto conseguimos saber que os extremos do segmento da reta vão ser os pontos de coordenadas 3, 1 e menos 2, menos 2. No segundo caso, a mesma coisa e no terceiro igual, uma vez que os números são iguais. Ou seja, 3, 1 e menos 2, menos 2, como já foi dito, correspondentes aos afixos de 3 mais I e menos 2i. Vamos então à representação gráfica. Temos aqui então o P1 e temos o P2. E agora vamos determinar para representar a mediatriz, vamos começar por determinar o ponto médio. Pelo que foi dito, é fazer a semissoma das abscissas e a semissoma das ordenadas. Ora, aqui temos então a abscissa do primeiro mais a abscissa do segundo a dividir por 2. A ordenada do primeiro mais a ordenada do segundo a dividir por 2. Ora, 3 menos 2 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. Portanto, vai ficar 1 meio menos 1 meio. Vamos assinalar então este ponto. Aqui o temos. Coordenadas 1 meio menos 1 meio. Abscissa 1 meio, ordenada menos 1 meio. Agora, a reta mediatriz vai ser a reta perpendicular ao segmento P1, P2 e que passa no ponto médio. Será esta reta que aqui está? É a reta que aqui está. Com o esquadro nós conseguimos fazê-la facilmente ou com um compasso. E então vai corresponder à condição que aqui vimos representada. Ou seja, qualquer complexo desta reta mediatriz vai satisfazer esta condição. Vamos agora à segunda condição. Aqui, este semiplano fechado uma vez que tem como limite uma reta, nós vamos ter que a condição de menor, portanto, o que dizia a teoria é que tinha que ser o semiplano que continha o 3 mais I. E aqui temos o 3 mais I aqui representado pelo ponto 3, 1. Em termos práticos, portanto, em termos teóricos, o que significa é que a distância dos pontos a 3 mais I é menor que a distância dos pontos a menos 2 menos 2i. É claro que nesta região sombreada os pontos distam menos de Z1 do que de Z2. Certo? Por isso, está tudo correto. Para fixarem a fórmula, para saber se é parte de cima ou parte de baixo, isto não se trata de cima ou parte de baixo, podem pensar do seguinte modo. Como a desigualdade está a apontar para 3 mais I, vai ser o semiplano que o contém. Eu repito,
A desigualdade está a apontar, ou a seta se quiserem, está a apontar para 3 mais i. Então vai ser o semiplano que contém o ponto 3, 1. E com este método nunca se engana. Vamos agora fazer o último caso. Neste caso é semiplano aberto porque é contornado, é limitado por uma reta, por uma reta que não lhe pertence. E, portanto, está a apontar para menos 2i, vai ser o semiplano que contém o ponto menos 2, menos 2. Com este método, conseguem então fazer o pretendido, escolher se é a parte de cima ou a parte de baixo. Na verdade, trata-se mais da parte para o qual a desigualdade aponta. Fechamos agora retas verticais e retas horizontais. Recordemos que no plano real, ou seja, em R2, para A e B pertencente a R, equações do tipo x igual a y igual a b representam retas verticais e horizontais. No que se segue, vamos apresentar as respectivas condições para o plano complexo. Temos então a variável complexa x mais y, para xy pertencente a R, os afixos dos números complexos que satisfazem a condição re de z igual a A, representam uma reta vertical que contém o ponto A0. Enquanto que im de z igual a b, a reta horizontal contém o ponto 0b. São os números cuja parte imaginária é igual a b. E, quando temos re de z maior ou igual do que A, representa um semiplano fechado, que contém a reta vertical que passa no ponto A0 e os afixos dos números complexos com parte real superior a A, cá está, parte real superior a A, e de forma correspondente, im de z maior ou igual a b, a mesma coisa, só que é o semiplano que se encontra acima ou na própria reta de equação y igual a b, se assim quisermos pensar, ou seja, os afixos dos números complexos com coeficiente da parte imaginária superior a b ou então igual a b. Vejamos um exemplo. Temos aqui 3 condições para representar. Vamos à primeira. Uma das maneiras de resolver o problema é escrever, traduzir tudo para R2. Não será, normalmente é mais fácil. Ou seja, onde aparece Z, colocamos x mais y. E então vai ficar a parte real de Z, vai ficar a parte real de x mais y, que sabemos que é igual a x, e portanto fica x igual a 3. E nós sabemos que isto vai representar uma reta vertical de equação x igual a 3. Im de z igual a 1, ou seja, a parte imaginária de x mais y igual a 1, a parte imaginária de x mais y é o y. Ou melhor dizendo, o coeficiente da parte imaginária é o que representa o im, e não a parte imaginária, porque a parte imaginária é o y. O coeficiente da parte imaginária é o y, fica então y igual a 1. E no último caso, a mesma coisa, e agora a parte real desta expressão fica x mais 2. Vamos ter então x mais 2 maior ou igual a 3. Passando o 2 para o outro lado, fica 3 menos 2, que é 1. E fica x maior ou igual do que 1. Conclusão. Vamos ter a reta vertical da equação x igual a 3, correspondente a re de z igual a 3. Vamos ter im de z igual a 1, reta horizontal que passa no ponto 0, 1. E a última condição vai ser, primeiro, contornada pela reta de equação x igual a 1 e depois assinalamos os pontos que estão à sua direita. Vamos ter, portanto, este semiplano fechado. Portanto, a recomendação base é sempre substituir o z por x mais y e depois então fazer a representação como se faz em R2. Semirretas. Consideremos a variável complexa z igual a x mais y, com xy pertencente a R e z1 uma constante complexa. Os afixos dos números complexos satisfazem a seguinte condição. Arg de z igual a θ representam uma semirreta com origem em 0, 0, que é a origem do referencial, e que tem um ângulo de amplitude θ com um semi-eixo real positivo. De uma forma mais geral, arg de z menos z1 igual a θ representa uma semirreta com origem no afixo de z1, que tem um ângulo de amplitude θ com a semirreta horizontal com origem no afixo de z1 e sentido do semi-eixo real positivo. Bom, precisamos naturalmente de um exemplo.
Note-se que a primeira condição é um caso particular da segunda e podemos agora ver um exemplo. Representemos no plano complexo os conjuntos de pontos definidos por arg de z igual a π sextos, arg de z menos 3 menos i igual a π quartos e o arg de z mais 2i entre π sextos e π meios. Comecemos por escrever as duas últimas condições de uma forma mais conveniente para determinar a origem das semirretas envolvidas. Portanto, o que se disse no slide anterior foi que havia um z1, arg de z menos z1, onde z1 era a origem das semirretas. Por isso, comecemos por colocar o menos em evidência e, portanto, no primeiro caso fica menos, abrir parênteses, 3 mais i, relativo a esta expressão, e no segundo, pondo o menos em evidência, vai ficar menos 2i. E agora vamos ter, portanto, agora que, no caso da primeira condição, arg de z igual a π sextos, dizia ao slide anterior que representa a semirreta com origem 0, 0 e que faz com a parte positiva do eixo real um ângulo de amplitude π sextos. Ora, aqui temos π sextos corresponde a 30 graus, origem na origem do referencial e amplitude, portanto, inclinação de π sextos, ou seja, ângulo de π sextos com a parte positiva do eixo real. Segunda condição, representemos para começar o afixo de 3 mais i, que é o que vai ser a origem da semirreta, e agora temos que fazer um ângulo de π quartos com a reta horizontal que contém o ponto 3, 1. É o que diz a teoria, que na prática fica muito mais simples quando se vê representado, e vamos ter que fazer um ângulo π quartos com esta reta, ou semirreta, melhor dizendo, e aqui temos um ângulo de amplitude π quartos, 45 graus, ou seja, metade de 90 graus, e fica então a condição arg de z menos 3 mais i igual a π quartos, aqui representada. Vamos agora à última situação. Comecemos por representar a origem das semirretas, menos 2i corresponde ao ponto menos 2, menos 2. E no caso da primeira, tem um ângulo de amplitude π sextos, 30 graus, contado a partir da horizontal, e no sentido positivo. E depois, ângulo de amplitude π meios é o que estamos aqui a ver, 90 graus. E agora, como diz que tem que ter argumentos superiores a π sextos ou iguais e inferiores ou iguais a π meios, vai ficar esta região compreendida entre estas duas semirretas. Qualquer ponto que aqui esteja vai ter o seu argumento menos 2 menos 2i vai estar compreendido entre π sextos e π meios e, portanto, é esta a condição, a região correspondente à condição. A próxima tarefa é praticar bem estes conceitos muito importantes e é necessário para consolidar a matéria lecionada nesta aula e recomendo, portanto, que façam a ficha de complexos correspondente a esta matéria, portanto, a complexos aula 4, domínios planos. A ficha também tem os exercícios resolvidos em vídeo e está associada a esta aula.